nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, continuamos refletindo sobre a revelação do nome de Deus. No nosso último programa, nós vimos como, depois do pecado de Israel, Deus continuou presente ao seu povo. O povo de Deus, logo depois da revelação do nome, aos pés do Monte Sinai, se entregou ao paganismo, adorando o bezerro de ouro. No entanto, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita continuar caminhando no meio do seu povo, um povo infiel. O fato é que Moisés confessa que Deus é um Deus que perdoa. E nós chegamos ao parágrafo 211 do nosso catecismo. O nome divino eu sou aquele que sou, ou ele é, exprime fidelidade de Deus que, apesar da infidelidade do pecado dos seres humanos e do castigo que esse pecado mereceria, conserva a misericórdia por 1000 gerações. Êxodos 34, versículo 7. Deus revela que é rico em misericórdia, Efésios 2, 4, indo até o ponto de dar o seu próprio filho. Aliás, todos devem se lembrar que o Papa João Paulo II escreveu justamente um dos seus primeiros textos, uma das suas primeiras encíclicas, com esse texto, com esse título, Vives em Misericórdia, rico em misericórdia. E o Papa Francisco proclamou o ano santo extraordinário da misericórdia, quando nós tivemos a oportunidade de abrir 3 portas santas aqui na nossa diocese de Campo Grande, na Catedral, no Santuário Perpétuo Socorro e no Santuário da Adoração Perpétua. E durante um ano inteiro passamos refletindo sobre a misericórdia de Deus, que tem sido uma tônica do magistério do Papa Francisco. Deus se revela como rico em misericórdia, indo até o ponto de dar o seu próprio filho. E o próprio Jesus, ao dar a sua vida para nos libertar do pecado, revelará que ele mesmo traz o nome divino. Essa é uma passagem muito interessante e significativa que muitas vezes passa desapercebida para muitos, quando essa leitura aparece na Santa Liturgia. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 28. João 8, 28. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus, nesse momento, assume para si o nome divino. E é interessante que ele assume o nome divino justamente na cruz. Na cruz, ele manifesta de maneira mais radical a sua identidade como rico em misericórdia. E aí chegamos ao parágrafo 212. Só Deus é. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Isaías 44, 6. Transcende o mundo e a história. Deus está além do mundo. Aqui já existe uma crítica ao chamado panteísmo. Panteísmo é uma doutrina que apregou que tudo é Deus. A própria criação seria uma espécie de emanação de Deus. Uma emanação quase necessária. Imaginem uma lâmpada ou o sol e a luz que brota dessa sua fonte, necessariamente. Você acendeu a lâmpada, necessariamente a luz sai. A fé, nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso em programas anteriores, a fé cristã e também judaica vai mostrar que não, a criação é um ato livre de Deus. Deus não precisaria ter criado o mundo. A criação não é emanação de Deus. Deus é transcendente ao mundo e ele cria por amor. E Deus é transcendente também à própria história. Então houve tentativas como a de Hegel, por exemplo,
de enquadrar num único panorama filosófico a própria dinâmica do espírito. Não, Deus não se enquadra nos horizontes da história. Deus é único, fora dele não há deuses. E foi ele quem fez o céu e a terra. Aqui o nosso catecismo traz uma citação do Salmo 102, versículos 27 e 28. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos ficarão gastos como um vestido, como uma roupa, tu os mudas e serão mudados. Mas tu continuas o mesmo e teus anos não têm fim. Aliás, é interessante que a Bíblia, sobretudo os textos do Antigo Testamento, os textos mais antigos, que não tinham, não faz parte do linguajar bíblico, as categorias da cosmologia grega, por exemplo, mesmo a filosofia de Aristóteles, de Platão, não faz parte da linguagem bíblica de uma maneira geral. Então, quando se quer falar da eternidade de Deus, se diz, por exemplo, que Deus é uma rocha, que permanece sempre, é o mesmo ontem, hoje, sempre. E aqui, então, esse salmo vai dizer, tu continuas o mesmo e teus anos não têm fim. Nele, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. Tiago 1,17. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre, e é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. Por isso é que nós não tememos, né? O nosso Deus não falha, o nosso Deus não muda. Parágrafo 213. A revelação do nome inefável, eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. Foi nesse sentido que a tradução dos 70, e na continuidade deles a tradição da Igreja, compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Enquanto todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter, só ele é seu próprio ser, e é por si mesmo tudo o que ele é. Nós existimos em Deus, nele nós existimos, nos movemos e somos. Só Deus tem em si mesmo o seu próprio ser, só ele é tudo o que ele é por si mesmo. Aqui eu queria apenas fazer alguns comentários. Por exemplo, a tradução dos 70. O que vem a ser essa tradução dos 70? Sabemos bem que o judaísmo não ficou restrito à terra da Palestina. Já no Antigo Testamento houve a diáspora, de modo que não só depois da destruição de Jerusalém os judeus se espalharam, havia comunidades judaicas em todo o mundo da época, o mundo de língua grega. E era preciso uma tradução da Bíblia para o grego. Essa tradução é atribuída a um grupo de 70 sábios de Alexandria, que então se debruçaram sobre o texto hebraico original e fizeram uma versão que pudesse ser usada por aqueles membros do povo de Deus que não moravam e já não falavam a língua original. Essa é a tradução chamada dos 70, e que traduziu de uma maneira mais clara essa denominação de Deus, eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, como aquele que tem o ser em si mesmo, o único que é por si mesmo. Nele nós existimos, nos movemos e somos, mas só Deus é. A Ele a glória, hoje e por toda a eternidade. Amém.